Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Você está preparado para orar? Aleluia. Daqui a pouco a gente vai entrar no momento de oração. Desde já queremos saudar as pessoas que nos visitam nesta noite. Temos um casal aqui. O que a igreja vai dizer para essas vidas? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, voltem sempre. Essa é a casa do Senhor, é a casa de todos nós. Queridos, vamos abrir a revelação nessa noite. Começando o livro de Apocalipse, por favor, abra a sua Bíblia no capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Acredito que todos não vão ter dificuldade para encontrar, né? O livro de Apocalipse. Acho que não foi por acaso, né, que Apocalipse ficou no finalzinho da Bíblia. Apocalipse capítulo 1, nós vamos ler todo o capítulo 1. Amém, igreja? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e deu testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia: que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte,
como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos 7 candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos meus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém, queridos? Está diante de nós a visão dada ao apóstolo João. Queridos, o livro de Apocalipse é o livro da revelação de Jesus Cristo. Revelação traduz na palavra grega apocalipsios. Apocalipsis. E o termo revelação designa descobrir, dar a conhecer, trazer ao conhecimento ou trazer à realidade algo que ainda não foi percebido. O Apocalipse, ele foi escrito nos dias de velhice do apóstolo amado João. Interessante destacar que João, ele tinha uma autoestima muito boa. Quando ele escreve o seu evangelho, ele se refere a ele mesmo, dizendo: o discípulo que Jesus amava. Quando ele recebe a notícia, da ressurreição de Jesus, que ele corre até o sepulcro, diz que ele e Pedro correm até o sepulcro, mas ele diz assim: mas João chegou primeiro. Então João, ele tinha essa ciência de que ele era um discípulo amado por Jesus. Queridos, parece que vejo João já velhinho, com os cabelos brancos ali, isolado naquela ilha de Patmos. A ilha de Patmos ficava a mais ou menos 60 quilômetros do continente da Ásia. Ficava ali no meio do mar Egeu. Naquele lugar eram exilados os presos. Conta-se a tradição, quando eu digo a tradição, não está registrado na Bíblia o que eu vou dizer aqui, mas a história conta que João, ele teria sido lançado em um caldeirão fervente de óleo. O imperador Domiciano, um dos mais cruéis de Roma, havia lançado João em um grande
caldeirão de óleo fervendo. Queridos, e diz a história que aquele fogo aquele caldeirão não queimava o corpo de João. E ainda mais que João ali dentro daquele caldeirão continuava pregando o nome do Senhor. E aí quando viram que não conseguiram matar João ali naquele caldeirão, e eu creio que ali se cumpre a promessa de Isaías 43:2, que diz que quando tu passares pelo fogo, as chamas não te queimarão. E aí o imperador parte para uma próxima e tenta envenenar João. Mas o veneno não surte efeito. Aí cumpre-se o que está registrado em Marcos 16:18. Beberão coisas mortíferas, mas não lhe fará mal algum. Parece que Jesus tinha um amor especial por aquele homem, por esse discípulo. E Jesus não queria que ele tivesse o mesmo final trágico dos demais. Enquanto não se cumprisse o propósito de Deus na vida, através de João, ele não partiria para a eternidade. E eu acho que o imperador, ele se achou tão humilhado, porque ele não conseguiu tirar a vida de João. Aí ele envia João para a ilha de Patmos. E aí naquele lugar o Senhor aparece a João em espírito. E ali João recebe revelações direto do trono de Deus, para serem passadas não somente para aquelas igrejas daquela época, mas para nós que estamos hoje aqui. Assim, queridos, João foi o último apóstolo vivo, era o apóstolo mais novo, foi o último a morrer, e morreu de morte natural. Só morreu quando Deus quis. Quem morreu foi o imperador. Depois que o imperador morreu, João voltou para Éfeso. E diz a história que João morre ali em Éfeso, bastardo de dias, em uma velhice natural. O Senhor Jesus cuidou também do seu apóstolo amado, o apóstolo João. E queridos, o que o Senhor mostrou para João foi algo muito ainda mais profundo do que aquilo que foi mostrado para Daniel. Interessante dizer que lá em Daniel o Senhor diz: Daniel, fecha a revelação. Mas aqui em Apocalipse o Senhor diz que não era para fechar, para que o conhecimento chegasse até nós, para que pudéssemos beber, compartilhar dessa visão, dessa revelação, para que a sua igreja pudesse se preparar para os acontecimentos dos últimos dias. Portanto, o livro de Apocalipse é um livro de revelação do próprio Senhor Jesus Cristo, dada a João nos dias da sua velhice ali na ilha de Patmos. João, ele viu coisas profundas que ele nem sempre conseguiu descrever em palavras. Queridos, imagine só aquilo que João estava visualizando. Eram coisas profundas. Portanto, o livro de Apocalipse é um livro completo, cheio de sinais e símbolos. Se algumas coisas João não conseguiu entender, imagine nós. Mas esse livro está aqui com uma utilidade: trazer esperança ao coração da sua igreja, trazer esperança e preparar a sua igreja para a volta de Jesus Cristo. Interessante destacar que essa revelação foi aberta em um dia de domingo. A Bíblia diz que no dia do Senhor, o dia do Senhor, o primeiro dia, o dia de domingo, o dia que Jesus ressuscitou, foi o dia que João recebeu a revelação. Amém, igreja? E hoje é domingo, para a glória do Senhor Jesus.
João, ele foi testemunha ocular de Jesus. João, ele acompanhou todos os passos de Jesus. E ele diz no versículo 2, que ele atesta a palavra de Deus e o testemunho do Senhor Jesus. Ele começa a destacar os atributos do Cristo revelador. Ele diz: a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Jesus foi o primeiro a ressuscitar em um corpo glorificado. O primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Ele nos ama, nos libertou e nos constituiu reino, sacerdotes para Deus. João descreve que a volta de Jesus será visível e gloriosa. Ele diz: ele virá com as nuvens e todo olho verá. Aí ele diz: inclusive aqueles que o transpassaram. Ou seja, inclusive aquele povo que foi responsável pela sua crucificação e morte. Ele é o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim de tudo. Ele é o Filho do homem. Assim ele se revelou nos evangelhos. Assim ele foi revelado por Daniel, lá no capítulo 7, quando fala dos últimos acontecimentos, dos reinos que viriam. Aí João vai descrever algumas características da aparência física. João vai dizer que ele tem cabelos brancos, indicando sabedoria e a sua natureza divina. Ele vai dizer que os seus olhos são como chama de fogo, simbolizando que ele vem para castigar todo o pecado. Ele diz que os seus pés são semelhantes ao bronze polido, simbolizando aqui a sua onipotência e imutabilidade. Ele vai dizer ainda que a sua voz é como a voz de muitas águas, indicando aqui a sua autoridade. Ele diz ainda que ele tem um cinto de ouro que circunda seu peito, que revela que ele é o sumo sacerdote, que obtém perdão para os nossos pecados. Aquele que tem a primazia de entrar na sala do trono diante de Deus e obter perdão dos nossos pecados. João diz ainda que ele tem uma espada na sua boca, que simboliza o poder da sua mensagem. Suas palavras de julgamento são afiadas ao ponto de dividirem como espadas. E João finaliza dizendo que ele tem as chaves da morte e do inferno. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Ele tem as chaves da morte e do inferno, ou seja, o destino de todas as almas está nas mãos dele. Nem as chaves do inferno Satanás tem. Está tudo nas mãos dele. E João começa a estabelecer alguns números. João vai dizer que existem 7 estrelas, 7 candelabros, 7 Espíritos de Deus. Queridos, o 7 é o número da perfeição, é o número da plenitude. As 7 estrelas são entendidas como sendo os 7 líderes da igreja ou pastores. Os 7 candelabros são as 7 igrejas, e os 7 Espíritos de Deus é o próprio Espírito Santo, em sua plenitude e perfeição. Então João, ele introduz aqui as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Existiam sim outras igrejas ali na Ásia, mas essas 7 igrejas são selecionadas, indicando aqui
a completude, ou seja, indica que Jesus quer dirigir a sua mensagem a toda a igreja, lavada e remida pelo seu sangue. E para finalizar, eu quero destacar 7 bênçãos para aqueles que aceitam a mensagem do Apocalipse. Primeiro, bem-aventurados aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Ou seja, João está dizendo: felizes são aqueles que leem, ouvem e guardam as palavras desta profecia. Queridos, o contato com a mensagem reveladora, o contato com as palavras dessa profecia são primordiais para estarmos constantemente vigiando a nossa conduta, para estarmos constantemente verificando como estamos diante do Senhor. Segunda bem-aventurança. Então ouvi a voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Felizes aqueles que morrem no Senhor, porque descansarão das fadigas desta vida e as suas obras os acompanharão. Terceira bem-aventurança. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Felizes são aqueles que andam em vigilância. Felizes são aqueles que podem deitar a sua cabeça em um travesseiro e dizer: Senhor, se tu voltar hoje, eu estou preparado para subir contigo. Senhor, se tu voltar hoje, eu não tenho medo de que alguma vergonha que possa existir em mim seja exposta. Quarta bem-aventurança. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Felizes são aqueles que são convidados para as bodas do Cordeiro. Quinta bem-aventurança. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Felizes são aqueles que puderem participar da primeira ressurreição. Ai daqueles que ficarem para a segunda. Sexta bem-aventurança. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras deste livro. Felizes aqueles que guardam as palavras deste livro, porque não serão enganados. Não serão enganados. Última bem-aventurança do Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Aleluia. Felizes aqueles que têm direito à árvore da vida e que entram na cidade celestial pelos portões. Resumindo, queridos, lendo o livro de Apocalipse, você vai aprender 3 verdades. Jesus voltará.
o mal será castigado, e todos os mortos ressuscitarão para serem julgados. Irmãos, se naquela época essa mensagem era urgente, se naquela época a igreja já devia estar alerta quanto a essas coisas, imagine hoje. É tempo de vigilância, é tempo de guardar aquilo que temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Amém, igreja? Nós vamos fazer um momento de oração. Eu queria, por gentileza, para a gente tirar essas cadeiras, para a gente fazer um círculo.